o contrato que a gente precisa mostrar aqui, como ele poderia ser redigido para contemplar todas essas variáveis que estou apresentando aqui para vocês. Então, vejamos. A licitante, optante pelo Simples Nacional, que eventualmente venha a ser contratada, deverá comunicar a contratação para a prestação de serviços à Secretaria da Receita Federal do Brasil até o último dia do mês subsequente à da ocorrência da situação de vedação, a celebração do contrato, apresentando à contratante, no prazo de 30 dias contados do fim da entrega da sua comunicação, cópia dos ofícios apresentados ao órgão de fiscalização, com comprovantes de entrega e recebimento. Essa é a cláusula do contrato ou do edital, com algumas adaptações que revela aquele ponto número 1 da orientação do TCU, afirmando que você deve, no próprio contrato, já indicar que o prestador deve solicitar o seu desenquadramento do regime simplificado e enviar para o tomador, para o contratante naquela situação, a cópia dos ofícios apresentados ao órgão de fiscalização. Então, é mais uma sugestão de cláusula contratual que pode facilitar bastante e melhorar a gestão tributária de vocês. Mas, ainda dentro desse mesmo modelo de contrato, resta uma pergunta. E na hipótese de a contratada não solicitar a exclusão do Simples Nacional junto à Receita Federal do Brasil, qual deve ser a postura da entidade pública contratante? Veja, nós temos aqui 4 possibilidades. Rescindir o contrato, manter o contrato e efetuar a retenção na fonte dos tributos pertinentes, manter o contrato e comunicar o fato aos órgãos de controle, ou manter o contrato e denunciar o fato à Receita Federal do Brasil. Lembro, inclusive, Alexandre, diante disso que eu estou apresentando aqui, de um questionamento que nos foi feito há poucos dias no seguinte sentido: o desenquadramento do optante do Simples, quando ele ocorre, é retroativo até 1º de janeiro. E o tomador, sabendo da situação de irregularidade do prestador, nos questionou: eu posso mudar a planilha de formação do preço para que nesse tempo que ele está irregular eu tribute ele como se ele não fosse optante do Simples, ou eu rescindo o contrato? Eu lembro que foi uma dúvida que nos foi apresentada não tem pouco mais de 20 dias, que revela um pouco mais da importância de trazer esse questionamento para a live de hoje. E nós respondemos que o desenquadramento é retroativo até 1º de janeiro, justamente para evitar que nesses meses que a empresa não sofreu a retenção, ela tenha se beneficiado daquele regime simplificado de tributação de forma irregular. E você concorda com isso ou você acha que deve ser algum procedimento diferente? O que é que você nos diz aí? Olha, Gustavo, quando o Tribunal de Contas da União se manifestou, principalmente em 3 acórdãos, que a gente até cita lá no nosso livro Gestão Tributária de Contratos e Convênios, o TCU em nenhum momento colocou que a rescisão do contrato seria obrigatória. Ao contrário, o contrato foi celebrado dentro dos termos legais e a irregularidade ela surgiu no momento em que a empresa contratada deixou de solicitar a exclusão dela do regime tributário. Por isso que a gente pode dizer que, em relação a essa primeira hipótese, a orientação aqui está descartada. Em nenhum momento o TCU coloca isso como uma condição. Agora, a segunda alternativa seria manter o contrato e efetuar a retenção na fonte dos tributos pertinentes. Como a gente tratou disso aqui em uma outra aula ao vivo, sobre a retenção do INSS dos optantes do Simples Nacional, quando a gente fez o workshop online a respeito desse tema no último mês de julho, a gente deixou claro naquela ocasião que o TCU se equivocou nesse ponto. O TCU orienta, através dos seus acórdãos, a empresa tomadora ou a entidade pública tomadora a efetuar a retenção na fonte dos tributos, mantendo o contrato. E isso a gente entende que está equivocado, com base, inclusive, naquilo que a Receita Federal manifestou depois, e que você citou aí na tela anterior, Gustavo, que a Receita Federal não impõe ao contratante a obrigação de reter os tributos quando a empresa contratada está irregular. Agora, em relação a manter o contrato e comunicar o fato aos órgãos de controle, seria
a alternativa C, a orientação correta? Aqui a gente pode dizer que não também. Por quê? Embora seja correto manter o contrato, os órgãos de controle não precisam ser denunciados ou receber denúncia em relação a isso. Quem precisa receber a denúncia quanto a essa irregularidade, e como eu falei, isso para quem é entidade pública, é a Receita Federal do Brasil. Por isso a gente pode dizer que essa alternativa aqui da letra D é a alternativa correta para essa pergunta. Ou seja, a entidade pública contratante, ela deve simplesmente notificar a própria empresa contratada, e isso se ela já não tiver adotado uma cláusula como aquela que a gente mencionou na tela anterior, e comunicando à empresa contratada que ela está irregular e ela não saindo voluntariamente, espontaneamente, a entidade contratante mantém aquela contratação e denuncia através de ofício à Receita Federal a ocorrência daquela irregularidade.